Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Ranieri tem lesão confirmada e vira desfalque. E poxa vida, esse desfalque é importante. Mas será que ele não joga contra o Atlético Paranaense? Vamos falar sobre isso. Também sobre os ex-presidentes afastados, a gente ainda não conversou a respeito. E também a dívida com o Memphis Depay. Tem que resolver essa situação, transferban, janela fechando. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Fechou nesta terça-feira, dia 2 de setembro, a janela de transferências. E o Corinthians não conseguiu contratar mais ninguém, além do Vitinho, né? Que veio, inclusive, no último momento antes do transferban. O Dorival Júnior estava pedindo reforços, foi prometido a ele, mas ele entendeu que... quer dizer, entendeu não, né? Teve que aceitar de que o momento do clube ele não indicava que o Corinthians pudesse contratar jogadores. Claro, né? Se não tivesse o transferban, daqui a pouco o Fabinho Soldado conseguiria, de alguma maneira, um jogador livre de custos, aquela coisa, como o Corinthians tem feito nos últimos tempos. Mas o transferban realmente acabou dificultando as coisas. Mas eu já falei para vocês também que no meio de todo esse problema financeiro, administrativo, político que o Corinthians viveu em 2025 e está vivendo ainda, né? Com um presidente que foi impeachmentado, eleições indiretas, um presidente primeiro interino, presidentes afastados, a gente já vai falar sobre isso. No meio de tudo isso, né? E uma dívida que só aumenta, e aí alguns salários atrasados, a diretoria do Corinthians teve dificuldades, inclusive, para contatar e contratar alguns jogadores. Eu tive informações com agentes, com pessoas que trabalham com atletas, que me disseram que, cara, de certa forma, palavras que eu ouvi, de certa forma o transferban, ele deu um certo alívio para a diretoria do Corinthians. Porque você corria o risco de ter muitos negócios fracassados. De daqui a pouco contratar um jogador que o jogador gera uma expectativa na torcida e ele decide não vir. E muitos atletas estavam recebendo telefonemas e pensando duas vezes, cogitando, e eu sei que você do outro lado, como torcedor, deve estar pensando o seguinte: pô, se o cara cogita jogar no Corinthians, ele não tem nem que vir, o cara tem que aceitar de imediato. Mas a gente precisa entender que às vezes o cara busca uma segurança. Ele olha para a situação do clube e pensa o seguinte: poxa, tá tendo protesto, tá tendo... a gente não sabe quem é o presidente, tem uma instabilidade muito grande, o salário atrasado, daqui a pouco eu tenho um projeto um pouco mais estabilizado dessa maneira aqui, nesse outro ponto, eu vou aqui nesse clube que talvez não tenha tanta expressão. Acontece, gente. Então, como eu disse, o transferban, ele deu uma amenizada. Por quê? Porque eles não podiam fazer mais nada. Então a diretoria não tinha o que fazer com o transferban. Não que a diretoria não tenha tentado derrubar, tentou. Negociou com o Santos Laguna lá como pôde, o caso foi para a FIFA, voltou para a FIFA, né? Onde o Corinthians manifestou o interesse, né, de querer pagar, dando uma entrada alta de 70%, parcelando o restante. A FIFA falou com o Santos Laguna e o Santos Laguna ficou irredutível. Então, não teve jeito. O Corinthians não tinha os 40 milhões de reais em caixa para bancar e o transferban não foi derrubado. E o Corinthians até tem outros problemas, né, no horizonte, né, que a gente já citou, a questão Matias Rojas, mais 40 milhões, a questão Tajeres, do Rodrigo Garro, mais 23 milhões, que são situações que ainda estão no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, e que a qualquer momento podem definir outro transferban. E se os transferbans eles continuarem, não é que o Corinthians está tranquilo, aí que mora o perigo. Você pode começar a ter outro tipo de sanção, como perder pontos na sua liga. Perder pontos significa até, daqui a pouco, num caso mais extremo, um rebaixamento. Bom, aí o Corinthians vai ter que tirar dinheiro de alguma maneira, vai ter que pedir empréstimo, vai ter que fazer uma loucura, vender um jogador que não queria, porque não vai ter jeito, vai ter que arrumar esse dinheiro se chegar nesse ponto, nesse nível. Ainda não chegou. Pois bem, diante de tudo isso, já que a gente está nesse assunto, o Ministério Público fez algo que o Conselho Deliberativo do clube não havia feito até então. Com uma medida cautelar, pediu o afastamento dos 3 últimos presidentes do clube: André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O Augusto, por ter sido impeachmentado, ele já perdeu todos os seus poderes políticos e ele já está afastado de todas as suas funções e atribuições que ele poderia ter dentro do Parque São Jorge. Ele não pode mais pisar no clube. Isso, né, enquanto impeachmentado. Mesmo assim, o MP definiu esse afastamento por precaução, né, para que, sei lá, daqui a pouco muda o estatuto, tem uma manobra jurídica, sei lá, qualquer coisa o MP já pediu também do Augusto Melo. E dos outros dois, enquanto
acontecem as investigações dos cartões corporativos, das notas fiscais, tudo isso que a gente noticiou nos últimos tempos, né? Do Andrés tentando até pagar um valor, né? Não, esse dinheiro, eu me enganei e tal, tá aqui, 15 mil reais, 8 mil reais aqui, as notas fiscais do Duílio, né? Lá em Fortaleza, quando o time foi jogar lá na Sul-Americana, com remédio até para disfunção erétil. Pois é, essas coisas aí, tudo isso está em investigação. Enquanto isso, o MP pediu algo que o Conselho já deveria ter feito. Baniu esses caras momentaneamente, né? Baniu, na verdade, é um termo mais definitivo, então o termo correto é afastamento. Afastou do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação, o CORE. Vejam só, esses caras, especialmente o Andrés e o Duílio, né? Eles estavam presentes no CORE, que é o Conselho de Orientação dos notáveis, dos vitalícios, dos ex-presidentes que lá têm cadeira cativa e que podem muitas vezes definir situações no clube, como, por exemplo, emitir relatórios para o impeachment do Augusto Melo, que, ok, tem várias denúncias de irregularidades e tudo mais, também denunciado no Ministério Público, réu na Justiça, tudo certo. Né? Ele tinha realmente motivo para estar lá, mas vejam só, com a orientação de caras que também têm muito a responder pelo clube. Que loucura o que acontece no Corinthians, então pelo menos o Ministério Público fez algo que o próprio clube já deveria ter feito. Vamos para o campo? Vamos lá, que a gente tem situações pendentes também. E aí, falando da questão financeira, não tenho como deixar de falar disso, né? O Memphis tem muitos valores a receber, 11 milhões de reais. O valor do Paulistão, vocês sabem, né? Teve um atraso, ele já tinha notificado o clube e tudo mais, o Corinthians entrou num acordo com ele, um parcelamento lá, um bônus, resolveu. Só que tem outros bônus, de acordo com aditivos do contrato, por presença em 70% dos jogos desde que ele chegou, 29 participações em gols, são números que ele foi batendo e foi acrescentando, né, no valor final de alguns bônus que ele tem a receber, totalizando 11 milhões de reais que o Corinthians deve com ele. Houve uma reunião recente para definir de que forma esse pagamento seria feito. Obviamente, a gente não tem os detalhes do parcelamento e dos valores, mas isso está sendo resolvido. Ele precisa entender. Quer dizer, não é que ele precisa entender, né? Ele pode não querer entender, mas nesse momento ele vai ter que entender que o Corinthians não tem como tirar esse dinheiro do nada para pagar o que deve ao Memphis. E aí tá rolando um acordo aí para que esse valor devido seja pago. E aí tem mais um problema. No dia 15 de setembro, o Corinthians tem que pagar mais uma parte das luvas. Essas luvas foram diluídas em períodos específicos. No dia 15 de setembro vence mais uma das luvas no valor de 1 milhão de euros. E aí a gente está falando de mais de 6 milhões de reais. 15 de setembro vence mais esse valor devido a Memphis Depay. É muito dinheiro, né? Muita demanda e pouca verba, né? Diante de tudo que está acontecendo no clube. Agora sim, dentro de campo, que notícia ruim assim. Não é uma lesão grave do Ranieri, é uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, uma lesão que ele já teve. Aquela lesão que fez com que ele saísse com 15 minutos ali do segundo tempo do derby. E até, se vocês vão lembrar do vídeo que eu gravei aqui no pós-jogo, para mim foi um grande problema do jogo naquele momento, no segundo tempo, porque embora o Maicon tenha jogado muito bem, o Bidon também acho que fez uma boa partida, o Ranieri é o cara ali na frente da defesa, é o cara que resolve os problemas do time. E naquela região ali entre linhas, o Palmeiras deitou no segundo tempo, teve muita liberdade, controlou as ações e poderia até ter vencido. Em alguns momentos, né, se aquela transição ali de passe fosse um pouquinho mais ajustada, o Palmeiras teria chegado ao seu segundo gol. E o Ranieri, ausente ali, fez muita diferença. Então, para mim, ele é um cara imprescindível no time hoje, até pela sua identificação, pela maneira de jogar, pela maneira como ele se doa para o time. É um desfalque que não tem substituto, não tem um cara com a característica do Ranieri. E a grande preocupação é o jogo da volta contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Corinthians tem uma vantagem, ganhou o jogo fora de casa, tá tudo certo, e aí dá para compor ali. Acho que o Atlético não deve oferecer grandes riscos, né? Obviamente tem que ter todo o cuidado, mas tem uma vantagem, é um time que está na Série B, com problemas na Série B. O Corinthians é mais time para encaminhar a sua vaga para a semifinal. Mas assim, ele teve uma lesão também no mês de junho, né? Eu estava assistindo o canal da Bibi, lá da Bianca Molina, e ela referiu ali que ele demorou um tempo para voltar. É que teve uma pausa, né? Cerca de uma semana depois que ele teve essa lesão em junho, teve o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, acho que 1-1 também, né? Que foi o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E aí depois parou um mês e ele não jogou esse jogo.
Ele não jogou esse jogo e aí depois ficou esse mês tratando. O Mateuzinho, por exemplo, não teve uma lesão configurada. Ele teve dores, um edema, aquela coisa toda, e aí aproveitou que ele não jogou o derby e mais essa pausa da data FIFA. Tem essa pausa agora, mas é uma pausa que, vamos lá, tem mais uma semana praticamente. Né? Na quarta-feira da semana que vem já é o jogo contra o Furacão. Tomara que ele se recupere. O Corinthians não deu prazo de retorno, mas eu tô preocupado porque tem um histórico aí da mesma lesão em que ele não voltou uma semana depois. Tomara que ele se recupere, porque ele, para mim, é um cara, assim, insubstituível, inclusive, nesse time atual do Corinthians. Você concorda ou não? Vamos ver, vamos aguardar. Tomara que as notícias dos próximos dias sejam melhores. O Corinthians se reapresenta nessa quarta-feira, depois da folga de 2 dias, e começa a pensar nesse jogo de volta contra o Furacão. Aliás, né, cabe aqui, porque eu não consegui fazer o vídeo nessa segunda-feira. Vocês sabem, 1º de setembro foi o meu aniversário e o aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista. 115 anos de história. Confesso para vocês que não era uma questão quando eu morava em Porto Alegre. Desde que eu vim morar em São Paulo, o meu aniversário ele sempre é celebrado junto com o aniversário do clube, do Corinthians, né? Pelos vídeos que eu faço aqui, né? Pelo carinho que eu tenho da Fiel, pela minha esposa ser corintiana e a família dela também. Então a gente acaba tendo essa conexão. Eu já fiz até lives aqui no dia do aniversário, né? Do meu e do clube, mas como eu passei o dia inteiro envolvido aí com várias questões legais, né? Gravei um podcast com o Denilson Show lá, que é o projeto que eu apresento com ele, e eles me trollaram e me entrevistaram. Tá muito legal se você quiser assistir lá no canal do Denilson. O podcast foi comigo, contei um pouco da minha história e eles fizeram homenagens, me surpreenderam. Cara, tanta coisa maluca aconteceu nesse dia 1º que eu não consegui vir aqui e gravar um vídeo do Corinthians no dia do aniversário. Então fica aqui meu carinho, meu respeito para Fiel, meus cumprimentos a esse clube gigantesco e de uma história magnífica. Tá bom? Parabéns, Fiel, e eu volto na próxima. Você que tá indo embora, se inscreve no canal, você que não está inscrito ainda, e deixa um like no vídeo. Não custa nada, sabia? Se inscrever. O pessoal acha que vai ter que pagar um Pix, vai debitar do cartão. Não tem nada disso, é de graça. Você só ajuda o canal aqui se você gosta dos meus conteúdos. Valeu? Até a próxima. Tchau!